E vamos falar do candidato dele e do Alckmin, os democratas. O Boninho volta, pra você ver, né? Precisamos salvar a democracia e aperfeiçoá-la, diz Geraldo Alckmin. PT, extremamente democrata, né? Sim, tá bom. Vice de Lula se reuniu com empresários da saúde em São Paulo e pediu união para barrar golpe bolsonarista nas eleições. Pro Boninho é um democrata. Golpista é Bolsonaro. Mas beleza. Uma coisa que é certo como o sol que nasce todos os dias é que toda vez que a imprensa fala da direita, é extrema-direita. Extremistas, autoritários e toda essa gama de adjetivos pejorativos para criticar qualquer pessoa que não seja de esquerda. Aí aconteceu essa notícia. Não é no Brasil, mas eu acho que tem tudo a ver com as eleições. E tudo a ver com o Lula. Não só e também com o PT. O PT também, mas principalmente o Lula. Que é o seguinte: o governo de Daniel Ortega ordenou o fechamento de 6 radioemissoras dos católicos lá no norte da Nicarágua. Um dos quais foi violentamente ocupado pela tropa de choque, segundo as autoridades religiosas. Aí vamos ver a matéria. O governo de Daniel Ortega ordenou essa segunda fechamento de 6 estações de rádio, Nicarágua, blá blá blá, uma foi violentamente ocupada. Eu grifei de amarelo que é o seguinte: o governo de Daniel Ortega. Por que eles não falam assim, a ditadura do Daniel Ortega? A ditadura do extremista de esquerda, membro do Foro de São Paulo, Daniel Ortega. Não, o governo. Não, nem falar que é de esquerda falam. Imagine se fosse Bolsonaro. A diocese de Matagalpa, liderada pelo bispo Rolando Álvares, um dos críticos mais fortes de Ortega, pediu para rezar pela igreja e os fiéis da referida paróquia, que estavam atentos a qualquer circunstância, e toda a diocese neste momento está muito ciente dessa situação. Por sua vez, o Centro Nicaraguense de Direitos Humanos denunciou no Twitter que a polícia disparou gás lacrimogênio e disparou para o ar quando várias pessoas tentaram se aproximar da casa paroquial de Sebaco para apoiar o padre Valejos. Ortega, por meio da Telcor, também retirou 3 canais católicos da programação nos últimos 3 meses. 6 rádios e 3 canais. Normal. As relações entre os sandinistas e a Igreja da Nicarágua foram marcadas por atritos e desconfianças nos últimos 43 anos. 43 anos de opressão. Ninguém fala de esquerda aqui. Não tem uma missão. A Nicarágua vive uma crise política e social. Não, vive uma ditadura, mas não consegue falar sobre isso. Desde abril de 2018, que se acentuou após as polêmicas eleições gerais de 7 de novembro. Polêmicas. Ortega foi reeleito. Sabe por que foi polêmica? Ele prendeu todos os candidatos da oposição. Não fala que ele prendeu todos os candidatos de direita. Não fala isso. Oposição. Porque você não pode saber se o Ortega... Porque aí vai aquele cara bocó que lê isso aqui e fala, ih, rapaz, o Daniel Ortega é de direita. Olha a direita! Não é isso. Eu falei pra vocês que isso aqui tem tudo a ver com o PT. Você vê a esquerda brasileira, na CNN e na Folha de São Paulo, pelo menos tem a coragem de chamar a Nicarágua de ditadura. A DW, que é uma mídia alemã, né? Passa o pano. Lula minimiza a ditadura na Nicarágua e compara Ortega a Merkel. Em sua fala, o Lula comparou o tempo em que o ditador Daniel Ortega e a chanceler Angela Merkel estão no poder. Isso aqui foi no país. Então, Lula, o que você acha na Nicarágua? Não, porque ele não pode ser reeleito. A Merkel foi, ele não pode. Aí a jornalista da extrema esquerda do país fala, mas Lula, o Ortega tá prendendo os opositores, né? Não quero saber. Lula compara Ortega a Merkel e relativiza ditadura na Nicarágua. Esse é o democrata. Esse aqui é o democrata. É o Lula. Não é Bolsonaro, não é o Lula, viu? E para deixar claro que também tem a participação do PT,
PT celebra eleição fraudulenta de Ortega na Nicarágua, mas volta atrás e tira nota do ar. Quem disse foi o El País. Quem diz é o El País, o mesmo jornal que entrevistou Lula quando ele defendeu Ortega. Essa é a turma democrática perante as TVs. Diga não à direita kamikaze e leve informação. Mostre os feitos do governo. Mostre quem é o Lula, quem é o PT. Isso é muito mais importante. Diga não aos doidinhos. Aqui, ó. Mostra. Isso aqui é o PT, isso aqui é o Lula. Isso aqui também é PT, viu? Argentina. Argentinos não encontram produtos tabelados. Quem poderia imaginar? Primeiro porque é prejuízo para quem está vendendo, que está tabelado e está muito mais caro do que o preço. Vai falar, não vou colocar e às vezes tem, mas não está no preço tabelado, né? Tem, mas é outro valor. Ah, vou ligar para a polícia, liga aí, velho. Não vai comprar então, vou fechar minha loja, vou fazer qualquer coisa, vou dar um migué. O Diego até diz, aula 1 de economia para quem não é tão inteligente. Governo, vamos tabelar o arroz. Agricultor, os insumos estão caros e o tabelamento será meu lucro, certo? Vou plantar outra coisa. Faltou comida. Enquanto a Argentina está nessa crise e não resolve nada ligado à economia, está cada dia pior, um ministério aprovou a utilização da linguagem neutra, né, nos seus documentos, diretrizes, etc. E aí Bolsonaro comentou sobre isso. Lamento a oficialização do uso da linguagem neutra pela Argentina. No que isso ajuda o seu povo? A única mudança provocada é que agora há desabastecimento, pobreza e desemprego. Que Deus proteja os nossos irmãos argentinos e os ajude a sair dessa difícil situação. No Brasil, a esquerda também parece obcecada em destruir nossos símbolos nacionais. Na verdade, essa é apenas mais uma forma de dividir o país, desrespeitando a sua cultura e suas tradições. Respeito se conquista com caráter, com trabalho, com valores, não com essas baboseiras. Boa sorte a quem acredita que essas são as pautas mais importantes para um povo. Meu compromisso é o de seguir reduzindo a violência, criando um ambiente propício à geração de empregos, acelerando o crescimento da nossa economia e defendendo os valores sagrados da nossa pátria. Obrigado, Bonorinho. Obrigado. Quero comentar sobre aqui bem rapidinho, que envolve o PT. No Rio, o PT do Rio falou que não vai apoiar o Freixo. Saiu a notícia do Guilherme Amado falando que nacionalmente o PT não vai romper com o Freixo. Não acho que é bem assim. Acho que o PT, sem zoação nem nada, está em conversa com a Globo para ver, porque a Globo aí tá aí, mas estava ligado mais ao Freixo, por causa da questão do Armínio Fraga e do Luciano Huck, que são próximos ao Freixo, e o Lula tá lá vendo essa questão. E tem outro ponto aí também que pode realmente levar a um abandono do apoio ao Freixo. Não é só essa questão do Molon, mas o Freixo ele tem uma rejeição alta. E algumas pesquisas, eu vi o pessoal comentando, conversei com algumas pessoas do Rio de Janeiro, que o Rodrigo Neves, que é o cara do PDT, e que está com o Felipe Santa Cruz, do OAB, como seu vice, até do PSD do Kassab, teria um cenário um pouco melhor, porque ele não tem tanta rejeição, se apresenta como um cara mais moderado, né? E vem o Felipe Santa Cruz e também é queridinho de muita gente, é iluminado. Então, tem essa conversa aí para ver, né? Quem que a esquerda vai definir realmente o candidato? Será que o Freixo consegue ter força para levar com toda essa resistência que ele tem? Ele tá na frente, tá, então, do Rodrigo das Neves, mas a rejeição também é muito maior. Tá com mais votos, mas com a rejeição absurda. Então, preste atenção nisso daí. Vou ficar acompanhando o que tá acontecendo no Rio de Janeiro também. E vamos começar falando da esquerda e falar judiciário. Quero começar com isso daqui, ó. Isso aqui é só uma pequena reflexão de um assunto que vez ou outra eu falo, mas eu sinto que eu nunca consigo explicar da forma como tá na minha cabeça, porque nem eu sei colocar assim de forma organizada. Bolsonaro ontem, concedeu uma entrevista exclusiva para o SBT, eu acho que esse comentário resume bem. Uma das maiores palhaçadas que eu já vi uma televisão fazer, sabendo que hoje, no pré-jogo, teria bastante audiência, colocou logo a entrevista ao vivo com Bolsonaro. Quero ver se dessa que vem entrevistam Lula. O petista ficou com raiva. O petista ficou com inveja. O cara tem a Globo, o cara tem a CNN, o cara tem a Folha de São Paulo, o cara tem o Estadão, o cara tem um antagonista. Porque o SBT entrevistou o Bolsonaro uma vez, o petista se rasgou de raiva.
Você dava um Google, deu um Google rápido pra ver. Teve matéria no UOL. Na verdade, assim, a UOL colocou o vídeo ali, 2 recortes. Teve matéria escrita do UOL, teve matéria escrita da Folha de São Paulo. E temas diferentes. Sei lá, você vê, o Valor Econômico tá falando, Bolsonaro acena com PEC para manter o auxílio 2023. A Metrópole diz, Bolsonaro sobre os debates. Aí no UOL, em entrevista, Bolsonaro fala sobre a Carta da Defesa da Democracia. Em entrevista, Bolsonaro fala sobre os debates. Uma única entrevista gerou inúmeras matérias, inúmeros vídeos, inúmeros recortes. Bolsonaro tem 24 horas no dia dele, como você, como eu, como todo mundo. Por isso, é extremamente importante utilizar essas horas da maneira mais inteligente possível. E essa entrevista, eu acho que rendeu bons frutos aí para Bolsonaro. E isso aí está ligado a você gerenciar bem a agenda presidencial. Fazer bons eventos, levar Bolsonaro nos locais certos. E aí eu não preciso nem falar que isso não é obrigação de Bolsonaro resolver, né? Se Bolsonaro tiver que resolver tudo da vida dele, aí tá difícil, né? Aí não precisa, então, ter ministro, ter assessor, ter a turma da campanha, demite todo mundo. Vamos deixar só o Bolsonaro fazer sozinho. A turma precisa ajudar mais, né? Acho que precisa de mais entrevistas como essas, né? Quem sabe exclusiva semana que vem, na Record, na Rede TV. Depois, sei lá, vai no SBT de novo. Rodar esse negócio aí. Grandes eventos, com público, porque toda vez que Bolsonaro vai, cara, a coisa engaja, vai pra frente. E eu gostei de ver Bolsonaro trazer essas pautas, principalmente ligadas à economia, mostrando pro povo, pô, olha o que o governo tá fazendo, bicho, olha isso, olha aquilo outro. Além da entrevista, né, só pra dar um apoio, porque pô, eu gosto de ver as pessoas comuns ajudando. Você vê, ó, olha quantos recortes o Coalhada fez. Não conheço, não faço ideia quem seja, mas fez vários recortes, ó. Auxílio Brasil turbinado. Aí Bolsonaro fala do auxílio, ele fala da economia, ele fala da inflação. Saldo positivo em empregos. Aí fala diversas coisas, mais temas ligados à economia do Brasil, fez um recorte. Queda na inflação, aí também fala da questão dos combustíveis, etc, o que esperar, faz um comparativo com o resto do planeta. Debates, o que também está na matéria na imprensa. Carta da Democracia. Só que já contei 5 recortes. 5 recortes. E a entrevista é muito mais do que isso, né? Até no final perguntou, e aí, Bolsonaro, você aposta em quem? No Flamengo ou no Corinthians? Ele falou, com todo respeito, né? O Palmeiras vai ser bicampeão mundial no final do ano, né? Saiu pela tangente, né? Pra não desagradar ninguém, né? O Bonorinho, besta ele também não é. Continuando aqui, o Leonel Hadi, que é petista, vereador, lá pelo Rio Grande do Sul, não sei qual a cidade, acho que é Porto Alegre. Ele postou esse print aqui que, rapaz, ele... Melhor do que ele postar na internet, ele deveria colocar no TSE e apresentar pra polícia. Porque ah, meu Deus. Cara, olha só. Gente, o cara postou um print falando o seguinte, ó, como funciona a milícia bolsonarista nas redes sociais? Uma turba de robôs pagos com dinheiro ilícito. Quem te convidou? O US Admin 5. Ok. Aguarde a confirmação e lhe passarei a sua função. Ok, no aguardo. Eu vou ficar no chat da CNN. Você foi confirmado. Sua função será rebater chats e comentários da oposição nas redes sociais. Você foi designado para o Facebook. Receberá uma ajuda de custo de R$ 1.500. Seu horário será das 16 às 22 horas. Irá gerenciar 10 perfis, sempre com opiniões distintas, como foi mostrado no treinamento. Ele me disse que era na CNN para gerenciar os robôs. Não, já está completo esse quadro. E o dinheiro como eu recebo? Bom, não pode haver registros bancários, como foi dito no treinamento. Realmente, né? É isso aqui que acontece. 150 mil pessoas ao vivo aí, em alguns canais. Mais de 100 mil comentários o Bolsonaro recebe. 300 mil curtidas. É tudo robô. Tudo robô. Tá? Eu até concordo. E quando o Bolsonaro sai pra fazer uma motociata? Com aquelas milhares de pessoas. É tudo robô? É? Tudo robô? É uma pessoa só que está dirigindo 10 motos? É uma pessoa só dirigindo 10 motos? É narrativa atrás... Cara, eu acho que esse cara, ele deveria ser representado no TSE. Porque ele está afirmando que os apoiadores do governo estão ligados a isso aqui. Ele devia ser representado. E ele provar. Prova aí que são apoiadores do governo. Vamos provar, vamos investigar onde vem esse dinheiro. Porque é mais... Tá com cheiro de ser mais uma calúnia contra Bolsonaro. Mas vale tudo. Vindo da esquerda, vale tudo. A raiva deles, pessoal, é isso daqui, ó.
aqui é um gráfico das redes sociais, né? Mais ou menos. Twitter. Todos esses monitoramentos são sempre no Twitter. Vocês entendem? Eu falo pra vocês, gente, a rede mais importante que se fala de política é o Twitter. O Twitter pauta todas as outras redes. É lá que a confusão acontece. A terceira via tem 5,6% dos perfis e representa 10% das interações. A esquerda tem quase 54% dos perfis, só que só tem 30% de interações. Já a direita tem 34% dos perfis com 51% das interações. Se você soma a terceira via com a esquerda, vai dar, na verdade, 40%. Tem uns 10% que eu acho que é isentão, não tem lado, né? Então, assim, a direita domina o debate, tem 51%, com 1/3 dos perfis da internet. Isso porque, cara, quem que tá na parte do tempo da internet tem muito jovem, comentando sobre diversos assuntos, né? E a gente sabe que a turma mais jovem tem a tendência de ser mais à esquerda. Aí, olha só. A UOL, junto com seus checadores, checaram uma postagem dizendo que olha o que a postagem falava. Bolsonaro criou o Pix, que tira bilhões dos bancos em tarifas abusivas e ajuda o microempreendedor, autônomos e informais. A verdade está nos fatos, não no discurso. E segundo aí o projeto comprova, Bolsonaro não criou o Pix. Não criou. É fake. É fake. É fake, viu? É. O Pix foi criado na era Temer. Não é isso. É porque eles falam assim, não, mas olha só, o Pix, na verdade, foi criado pelo Banco Central. Tá? Bolsonaro podia ter barrado, né? Ou não? Não vou entrar nesse mérito. Só que esse comentário também fala, né, que o Pix tirou muito dinheiro dos bancos. E eu acho que isso deveria ser meio óbvio, porque o cara ganhava um trocado ali no TED, no Andor, nessas taxas de operação. Não. O Pix não tirou dinheiro dos bancos. Olha só. Pix não é prejuízo para os bancos. Aí eu tive que ler. A economista Daniela Fredo, professora do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, ela explica que o Pix não gera necessariamente prejuízo. Olha só, ela não falou que não causa. Ela só falou que não necessariamente causa. Aí vem os militantes. Pix não é prejuízo. Não foi isso que ela disse. Ela falou que não necessariamente causa prejuízo. O que acontece, segundo ela, é que os pagamentos instantâneos eletrônicos podem substituir formas de transferências bancárias, como o TED e o DOC, em que pode haver cobrança de tarifa. De acordo com a reportagem publicada pela Folha, os bancos perderam 2,7 bilhões em 2021 devido ao Pix. Tá na matéria, ó. Os bancos perderam 2,7 bilhões. Mas não gera prejuízo. Não gera. Que? Só 2,7 bilhões. Só que ele vem falar o seguinte, ó. Porém, eles encontraram outras maneiras de lucrar com a nova modalidade, como o oferecimento de crédito para transações via Pix. Eu não tenho mais o que falar, né? Vocês viram a matéria aí, né? Não foi Bolsonaro, o Pix não causa prejuízo, o Benchimol tá feliz da vida, né? O Benchimol não tá panula só porque ele realmente é um cara de esquerda, não é porque ele tá com raiva de Bolsonaro.